sobre a causa. Inicialmente, trabalhando sobre o tema causa das aflições, vamos refletir que na perspectiva espiritual, a reflexão sobre a caridade vai na causa para se entender a origem das aflições e, ao mesmo tempo, a alegria auxiliando a minimizar os efeitos dessas aflições. Como nós vimos ontem, um dos grandes objetivos do trabalho da caridade material, da beneficência, é prover as necessidades básicas dentro daquilo que é possível, dentro do limite que temos na casa espírita. E quando nós provemos essas necessidades básicas, auxiliamos as pessoas, não vão prover tudo, mas auxiliamos as pessoas a prover, estamos trabalhando nessa questão aqui, auxiliando a minimizar os efeitos dessas aflições. Essas aflições foram produzidas pela própria pessoa, do ponto de vista direto, e indiretamente por uma sociedade ainda muito egoísta, muito centrada no materialismo. Então nós temos tanto a responsabilidade social quanto a responsabilidade individual de cada criatura. O espírito em dificuldades materiais, sócio-carente, com desafios de várias ordens, vive hoje uma sociedade influenciada por conflitos de várias ordens, tal qual a família ameaçada pelas drogas e pelo álcool, pela violência, pela miséria moral, etc. Como nós falamos, nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, egocêntrica, centrada no hedonismo, o culto ao prazer a qualquer custo, e aí uma série de problemas sociais surgem. Além da miséria material, temos a miséria moral produtora de uma série de problemas e desafios para a própria sociedade. Quando o campo social é mais complexo e os recursos financeiros são escassos, tudo isso se avoluma como desafios ao indivíduo. Mas o que o faz superar tudo isso, mesmo com os desafios acentuados, é a sua capacidade de ser um espírito liberto da autoflagelação, do autojulgamento e da autopunição. Ou seja, porque há uma tendência nossa, como nós vimos ontem, de sair do extremo e ir para o outro. A causa da miséria material é a miséria moral. Todas as vezes que a lei de causa e efeito nos alcança, ao passar pelos efeitos, nós estamos, na verdade, condicionados às causas. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma existência anterior utilizado dos recursos da sociedade de uma forma ilícita, usou a sua inteligência de todas as maneiras possíveis, por exemplo, se tornando um político corrupto, desviando dinheiro público da saúde, da educação, da segurança pública, de tudo o que for possível. Como a gente vê hoje no noticiário dos políticos brasileiros, desviando bilhões e bilhões do dinheiro. Não se fala mais em milhões, é bilhões. Quando uma pessoa faz algo assim,
independente de ter sido justiçado pela justiça humana ou não, porque agora tem se descoberto muita coisa, mas até pouco tempo atrás tudo ficava oculto. Às vezes a política era até venerada como uma pessoa de bom caráter, mas dos bastidores a coisa era muito diferente. Independente de qualquer coisa, nós temos o tribunal da consciência, que, como nós vimos ontem, é incorruptível, não temos como comprar. Então a pessoa passa pela experiência no corpo, age dessa forma, corrompendo-se, isso é válido para o empresário corrupto, é válido para todas as vezes que nós afrontamos a lei de amor, justiça e caridade, em maior ou menor intensidade. Quando, por exemplo, há um político que chega a um posto de governador ou de presidente, como a gente tem visto no nosso país, e tem a oportunidade de desviar bilhões, imagina quanto de mal social é produzido por uma pessoa assim. Aparentemente, não só desviou dinheiro público, mas o dinheiro que falta na escola, que falta na saúde. Milhões de pessoas morrem por causa desses desvios a cada dia. Quando a pessoa está produzindo isso e se locupletando de forma hedonista com os recursos que não são dela sobre a sociedade, ela está achando que ela é esperta e que os tolos é aqueles que pagam impostos para sustentar tudo isso. Essa é a visão corrente na sociedade. Só que tem o dia do juízo, né? O dia do juízo é o dia da nossa morte corporal. Não há ninguém que vai ficar aqui se locupletando para sempre. E aí a pessoa volta para a dimensão espiritual. Só que volta como um mendigo espiritual. Verdadeiramente um mendigo espiritual. No livro do Nosso Lar, André Luiz Dalla se reporta os chamados contrabandistas da vida eterna, que são essas pessoas que se corromperam, que desviaram de dinheiro público e tudo mais, e que voltam para a dimensão espiritual, cegos, surdos, redentados. É um momento, essa existência foi um momento de plantar espinhos. E aí vai ter um momento de colher os espinhos plantados. O momento de colher os espinhos plantados é uma reencarnação, uma situação de miséria. Miséria da mais intensa possível. Isso do ponto de vista social. Mas o que muitas vezes acontece no interior da criatura, que nós temos um compromisso de auxiliar dentro do seu espírito. Associada à miséria material, tem a miséria moral. E esses três sentimentos aqui é o que mais aparece. A autoflagelação, resultante do auto-julgamento e da autopunição. Há uma culpa intrínseca, porque nós vivemos ainda numa sociedade muito centrada em culpa, punição, sofrimento. Então, quanto mais a miséria econômica acontece, mais há uma tendência da pessoa, mesmo de uma forma subconsciente, ela não se lembra, pela bênção da lei do esquecimento, dos crimes cometidos no passado, porque se lembrasse seria torturante. Imagina que ela governando num caserne, passando fome, e lembrando-se do palacete que ela viveu, do luxo que ela viveu,
dos hotéis de estrelas, 6 estrelas que ela passou, de todo, e que esses recursos foram retirados das pessoas de forma ilícita. Porque se a pessoa faz tudo isso com o dinheiro do trabalho dela, o trabalho honesto, não há problema nenhum. Mas quando é resultante de um processo em que a sociedade sustenta esse parasitismo, que a gente vê um monte por aí, o que vai acontecer? A pessoa tende a entrar nesse estado de inibição. E essa clientela que nós vamos atender no serviço do trabalho da assistência e promoção social espírita. Essa clientela de pessoas que estão numa expiação. E se elas estão nessa expiação, o sentimento vai ser, mesmo que seja mínimo, a esse processo de autoflagelação, de autopunição, ele é presente. E aí que entra o papel da doutrina espírita. Todo o conhecimento da lei divina, que é, sobretudo, de amor, justiça e caridade. Porque se a pessoa não compreender isso, ela não vai se libertar da culpa. Se ela compreende que ela está passando por uma expiação, e que a expiação é um processo que começa no arrependimento, e convida a pessoa a exercitar as virtudes. No passado ela se negou a exercitar as virtudes. Agora ela está sendo convidada. Expiar significa, prefixo ex, extrair. Pia, pureza. Então, literalmente, ação para extrair a pureza. Porque muita gente acha que basta viver miserável que a pessoa está espiando. Basta nascer cego, surdo, mudo, a pessoa está espiando. Puro engano. Só vai haver expiação se houver resignação, se houver todo um processo de desenvolvimento de virtudes, a começar do alto amor, da pessoa se sentir amorosamente, de ela estar naquele processo focada na sua transformação moral. Mesmo no caso de pessoas que estão num processo de inibição da inteligência. Allan Kardec faz um estudo de uma pessoa no livro Céu e Inferno. Ele evoca uma pessoa que era considerada um idiota, termo do século XIX. Hoje seria uma pessoa com deficiência intelectual, né? Nós vamos criando eufemismo e vamos dourando as pílulas, mas na época está lá, invocação do idiota. O espírito era totalmente lúcido, o corpo, o cérebro tinha alterações, e ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele sabia, inclusive ele tinha, no caso dele, ele não teve o esquecimento da causa. A causa era um estado de hedonismo, de libertinagem que ele tinha na existência anterior. Usou muito mal a inteligência, usufruindo de recursos da sociedade, e aí reencarna dessa forma. Ele estava verdadeiramente espiando, porque ele se resignou àquela situação, ele percebia tudo o que acontecia à sua volta, só que não conseguia manifestar, que o cérebro é alterado, mas o espírito não. Agora, tem pessoas que na mesma situação entram numa revolta. Uma pessoa numa situação de miséria material e se revolta. Então, onde entra o centro espírita aí? Auxiliando a pessoa a entender o processo para que ela não se revolte. Então, aquele discurso de que nós não devemos falar sobre as leis divinas porque vai chocar as pessoas não faz sentido algum.
porque é mantê-las na miséria moral. Você dá alguma coisa para melhorar um pouquinho a miséria material e mantém a pessoa na miséria moral. Não faz sentido algum como proposta do Consolador. Como que o Consolador não vai educar as pessoas? Jesus, quando falava para toda a população, inclusive muitos doutores da lei, ele escolhia: não, eu não vou falar nada que vai chocar os doutores da lei. Ele fazia isso. Veja, ele chegava a ponto de dizer: túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Que coisa mais chocante do que isso? Raça de víboras, até quando vos suportarei? Não havia agressividade em Jesus quando falava isso. Havia a verdade nua e crua para aquela categoria de espíritos extremamente hipócritas, que aparentavam uma coisa e viviam outra completamente diferente. Então, é algo que é para chocar no sentido de despertar a pessoa para a realidade. É quando ela entende que existe a reencarnação, que ela não nasceu pobre porque Deus quis, porque Deus escolhe gente para ser rico e escolhe gente para ser pobre. Essa é a visão unicista da vida. É consolador isso. Por que Deus escolheu logo ela para ser pobre? Ainda sente uma culpa pela pobreza que ela tem, pela miséria que ela vive. Sente inveja daqueles que têm mais, porque são os resquícios do passado que está esquecido, mas não está morto. A pessoa tem intuições, tem desejos, tem tendências, e ela fica ignorante. Vejamos que se nós fizermos isso, nós não estamos auxiliando a se libertar das aflições, a se libertar desse estado de menos-valia, de baixa autoestima, de culpa, de tudo mais. Quando ela entende que ela está passando, está sendo convidada a uma expiação, que Deus é amor, que se essa expiação que ela está passando, ela vai se reparar a partir da expiação, abrir a possibilidade de reparar os débitos passados, veja, isso é consolador. Isso auxilia a pessoa a sair do sentimento de culpa, a se libertar da aflição moral. É aquela fotografia que nós mostramos ontem. Com certeza aquela família que vive naquela casa do Pantanal não vive em aflição moral, vive em pobreza, mas não em aflição, porque é a pessoa que se liberta daquele estado constritor que ela criou no passado. Não foi a vida que criou, não foi a sociedade, foi ela mesma. Mas ao compreender a realidade e ser convidada a superar, em vez de culpa e autopunição, ela desenvolve responsabilidade e auto-amor. Porque somente com responsabilidade e auto-amor é que nós vamos abrir o campo para a expiação e depois a posterior reparação. Essa é a principal função do centro espírita: auxiliar todos os aflitos, sejam carentes economicamente ou não, a se libertar das aflições. A começar de quem? De nós mesmos. A nos libertar de todas as mazelas que em algum momento nós criamos para nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma lista completa das causas anteriores das aflições. Tem também um capítulo das causas atuais, que é o jeito como eu me lido com as coisas hoje. Mas as causas profundas das aflições vêm do passado espiritual. Ele diz assim: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual,
mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. É importante que nós vejamos as obras básicas na linguagem do século XIX. Né? E na linguagem do século XIX, uma transição em toda uma concepção medieval de culpa, de punição, de castigo divino, aparece muitas vezes a palavra. Mas se nós percebermos aqui, quando ele fala de punido, na verdade é o processo da lei de causa e efeito, trazendo de volta aquilo que ela fez. Então, como ele diz, aquele que prosperou economicamente, usando recursos da sociedade, essa prosperidade é apenas momentânea. Cedo ou tarde ele vai ser convidado não a ser punido, mas expiar. Quando a pessoa passa pela miséria que ele produziu em centenas ou milhares ou milhões de pessoas, é uma punição ou é uma educação drástica? O que vocês acham? É uma forma drástica de se educar. Porque se ele permanecesse tendo oportunidades de se locupletar com recursos da sociedade, o que aconteceria? Ele continuaria. Então, é aquilo da parábola que nós estudamos ontem. Aquilo que ele pensa que tem, até o que pensa que tem de ser atirado. Porque a inteligência, a capacidade de manipular pessoas, é a inteligência que ele usou mal. Então, aquilo que ele pensava que tinha, as oportunidades que a vida ofereceu para ele, para se tornar um político e agir no meio da população, porque ele não veio para se locupletar, mas para oferecer o melhor para a população que ele elegeu. Então, toda essa inteligência, todos esses recursos que ele pensava que, por exemplo, que eram emprestados, ele perde momentaneamente. Para quê? Para passar por aquilo que ele produziu ao outro. Então, não é uma punição, é simplesmente colocar a pessoa no ambiente que ela mesma produziu. Muitas vezes o político corrupto renasce em situações paupérrimas no próprio local onde ele retirou os recursos. E aí nasce naquela situação mais terrível de miséria. Quem olha assim, nossa, como Deus é injusto. Por que tem tanta miséria assim? Na verdade, essa é a justiça. Para que aquele que produziu miséria não produza mais. Aprenda que bens públicos são públicos. É para todos, não para alguns. Então, quando ele passa pela situação, ele é convidado. Veja que Kardec fala aqui do processo de resignação em relação à expiação. E não o processo de revolta porque está numa situação de expiação. Vamos continuar, que o texto é muito interessante. Os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Aqui fica bem claro, não é uma punição, é consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Então, percebem que a questão, a palavra punição, castigo, é apenas nomenclatura do século XIX.
uma transição para uma nova linguagem. No século XX, mentores como Emmanuel, Joana de Ângeles, Camilo, ressignificaram isso. Deus não pune, Deus não castiga, mas Ele educa e reeduca por meio das suas leis. Então, quando a pessoa age dessa forma, produzindo o sofrimento dos outros, é natural que ela passe por isso. No centro espírita, nós vamos orientar a pessoa, não dizer de uma forma rude: ó, você está sofrendo porque você provavelmente foi corrupto, um empresário corruptor, e agora aguenta aí, porque é o seu karma. Essa é uma visão que não corresponde à visão que a doutrina espírita tem. Vejamos que a pessoa entender o processo é importante, mas sobretudo ser consolada, que esse movimento, essa situação, ela é transitória, que se ela bem aplicar, exercitar as virtudes, principalmente do alto amor, mesmo na pobreza, ser solidária aos outros, ela está resgatando aquele débito perante a própria consciência dela. Não é pagando para Deus ou sofrendo para Deus, é para ela mesma. Ela está passando por situações para que ela evolua, que ela cresça. Então você esclarece, consola e oferece recursos para que a pessoa supere a aflição e não fique mais aflita ainda. Sai do centro desesperado: poxa vida, agora sim, né? A coisa ficou preta, porque eu fui muito mal e agora esse mal está em cima de mim. De forma nenhuma fazer isso com as pessoas. Vejamos que aqui no texto está explicando o processo, mas não é um texto para você usar para consolo. Se for duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Desumanidade. Veja, você está sendo tratado assim porque você foi. Se fizermos isso, estamos incorrendo em erro. Se for orgulhoso, poderá nascer com humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ser privado do necessário. Toda a clientela que nós atendemos, seja no atendimento fraterno, seja na assistência social, dependendo do nível de vida da pessoa, são as causas dela, das aflições. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus deste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Então essa é a questão. Se você olha só a vida presente, Deus está me castigando, sem eu nem merecer, porque eu estou tendo a primeira existência. Essa visão que se vê na Igreja Católica, na Igrejas Evangélicas. Aí eles falam, né? Deus escolheu você para sofrer, para que você, sofrendo, você já vá para o céu. Mas por que não tem gente que sem sofrer vai para o céu? Por que escolheu para sofrer? Veja que não faz sentido. São explicações que não têm sentido. Negam a bondade divina de verdade. E quando nós fazemos a mesma coisa no centro espírita, mantém as pessoas ignorantes. Dá sopa para ela, dá cesta básica para ela, dá roupa para ela, dá isso para ela e pronto. Deixa elas ignorantes. Será que nós estamos fazendo aquilo que somos convidados a fazer, que é consolar, esclarecer as pessoas, consolá-las, orientá-las? Essa é a função do Consolador.
Se nós não vamos nas causas das aflições, estamos incorrendo um grave débito para com as nossas próprias consciências. Porque quando chegarmos à dimensão espiritual, a nossa consciência vai contar quantas peças de roupa a gente deu, quantas sopas nós distribuímos, quantas cestas básicas foram dadas, quantos quilos de arroz e feijão. Será que é isso que a consciência vai contar? Ou quantas aflições você auxiliou a diminuir? Né? Quantas pessoas saíram esclarecidas e mudaram as suas vidas com a sua ajuda? É isso que a consciência vai nos pedir contas, não de quantidade de coisas transitórias. Quando você oferece às pessoas aquilo que transforma a vida delas, a transformação é para onde? É para que tempo? Para sempre, né? Para todo sempre. Enquanto que aquilo que se dá transitoriamente, daqui a pouco perece. Aquele que se levar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. A lei de causa e efeito está intimamente ligada à lei de justiça. É assim que a justiça verdadeira acontece. A pessoa passa por aquilo que ela produziu, não para pagar, para sofrer por simplesmente, para aprender que aquele caminho não é adequado. Se o estômago dói quando está com fome nela, dói nos outros também. Então ela aprende que não se desvia dinheiro de merenda escolar, por exemplo. Aquele político que desviou dinheiro da merenda escolar que está nela, só que momentaneamente esquecido, ele está vivo dentro dela. Então ela aprende que não se faz um trabalho desse, um processo desse. Né? Então é muito justo ela passar por uma situação assim para aprender. Poderia aprender de forma diferente? Sim. A primeira escola que Deus usa conosco é o amor. Na parábola da grande ceia, Jesus mostra isso. A primeira escola é a do amor. A segunda é a da dor. E quando o espírito é rebelde e não aceita nem a primeira nem a segunda, ele cria voluntariamente o sofrimento. Quando a pessoa na expiação não aceita a expiação e se revolta, ela sofre, não porque é da justiça divina, é da rebeldia do espírito, é uma escolha dela. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que se pertencesse a um mundo mais aventado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a esse, trabalhando por se melhorar. Não voltar a esse, ou quando este aqui mudar, permanecer aqui, não ser exilado, né? Porque tem gente que nem isso vai permanecer, vai ser exilado para planetas primitivos. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe, deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. Aqui Kardec coloca um elemento a mais, que são as chamadas encarnações compulsórias, em que o espírito ele é persuadido a voltar para passar, porque se fosse pela escolha espontânea dele, ele ficaria adiando o processo indefinidamente. Então, ele é trazido
para aprender aquilo que ele não se propôs. Espíritos mais amadurecidos, quando falham, eles mesmos escolhem passar pelas experiências para fazer aquilo que não fizeram. Mas a maioria ainda reencarna de uma forma ou de outra compulsória. Claro que muitas vezes o espírito nem aceita para reencarnar, e aí vem assim mesmo. Outras vezes ele é persuadido e ele aceita. No livro Memórias do Suicida, Camilo fala que quando ele estava na dimensão espiritual, ele sabia que precisava reencarnar, todos os companheiros dele já tinham reencarnado e ele estava relutando. Termina o livro ainda deixando reticente. Quando mas a consciência pedia, os benfeitores orientavam que seria importante, mas ele adiava. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais útil haja sido a luta. Então, aquelas pessoas já mais maduras, muitas vezes podem pedir provas ou situações drásticas com o objetivo de avançar mais rápido. Mas isso é uma minoria. A grande maioria está realmente em expiação. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre é prova de expiação. Então, essa é a diferença entre toda expiação e uma prova, no sentido de que é uma prova mais útil, uma prova mais trabalhosa, mais desafiadora. Agora, nem toda prova é uma expiação, porque quando envolve um processo amoroso e não doloroso, ela é apenas uma prova. Agora, toda expiação é uma prova muito mais desafiadora para o espírito. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impedem o homem a revolta contra Deus. A diferença do espírito maduro e do espírito ainda embrutecido. Quanto mais reclamação, quanto mais revolta, é sinal de expiação, mas a pessoa está expiando? Não. Ela está passando pelo sofrimento, mas não está expiando. Então, aquele sofrimento que fica mais intenso tem o objetivo de amansar a rebeldia dela, de humildar o orgulho dela, para que no próximo momento ela aceite e entre na resignação necessária para expiar. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal do progresso. Então, aquele que é imposto e não se resigna, ele sofre até cansar de sofrer. Na hora que cansa de sofrer, volta novamente em uma situação expiatória, só que aí já resignado, já com possibilidades de mudança. E o nosso papel no centro espírita é orientar todos, independente de como as pessoas estão. Porque numa mesma existência ele pode modificar, né? E não esperar a próxima encarnação para mudar tudo
se ele entender o processo, começar a fazer exercícios de virtudes, principalmente da resignação, a pessoa corrige a trajetória antes de desencarnar. E esse é o grande objetivo do trabalho espírita dentro da área social. Se nós não fizermos isso, estamos agindo de uma forma que destoa do grande compromisso do Consolador na Terra. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como passageiros de um navio de apestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportam, até que se acha expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expurgindo pouco a pouco de suas imperfeições. Então, por isso que o espírito, quando amadurece, ele busca voluntariamente as provas e até as expiações para se purificar, porque todos queremos avançar, todos queremos progredir. Uma lei divina é uma força dentro de nós que vem da lei do progresso. As provações da vida os fazem atentar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. E aí, lembrando da questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Nós já falamos bastante sobre ela ontem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, quando nós queremos fazer beneficência verdadeiramente no centro espírita e não assistencialismo, esse lado moral da caridade deve estar em primeiro plano. O material vem como auxílio para auxiliar as pessoas a suprir necessidades básicas. Mas o principal é esse lado moral. E Kardec continua dizendo: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então nós temos aqui, vamos repetir novamente, a lei maior: amor, justiça e caridade. O amor está expresso pelo preceito: amar ao próximo como a si mesmo. Caridade, fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. A justiça é o movimento de nós buscarmos o nosso direito de ser feliz por meio do dever de ser feliz. Todos nós temos um grande dever de sermos felizes para conquistar o direito. E só se é feliz praticando o amor e a caridade. Só se é feliz amando a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo, e fazendo aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Então, se tratando de assistencialismo, nós devemos nos perguntar: será que eu gostaria de ser mantido na ignorância e as pessoas só darem coisas para mim e me manter na ignorância? Se eu estivesse na mesma condição do outro, eu gostaria que alguém me orientasse para que eu me libertasse na miséria moral?
Com certeza, todos nós gostaríamos de nos libertar da principal miséria que é a moral.